Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, houve algum problema aqui com o meu celular e nós não podemos, tivemos que arranjar uma outra forma aqui para estar fazendo essa live. É, então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o tema desprogramando atitudes erradas para mudar maus hábitos. Desprogramando atitudes erradas para mudar maus hábitos. Pois bem, eu quero dar as boas-vindas a todos e nós vamos iniciar, falando que no decorrer da formação da nossa personalidade, por vários motivos, vários fatores, a gente vai introjetando informações que vão entrando em nós, vão entrando informações intencionalmente ou até inconscientemente, a gente vai introjetando e essas informações, elas vão se transformando com o passar do tempo em atitudes ou condicionamento mental ou posturas, pré-ações que vão contribuir para a formação de hábitos que podem ser bons ou maus. Então, não se preocupe aí, é só uma introdução, a gente vai esmiuçar, essa questão. Nós estamos falando aqui de atitudes e atos e hábitos. O que seria atitude? Como que nós poderíamos definir atitude? Então, eu uso aqui a palavra atitude porque ela tem vários sentidos, né? Ela significa desde ato, desde comportamento, de postura, até pré-atos, até pré-ações. Então, aqui nesse estudo, atitude, eu uso a palavra aqui para designar uma mentalidade e disposição mental formada por vários fatores que vão influenciar grandemente em nossas ações. A atitude é como uma postura interior e mental, é uma pré-ação. Então, em poucas palavras, esmiuçando essa definição do que é atitude é o que está por detrás da ação. Eu tenho determinadas ações ou eu tenho determinadas reações de acordo com atitudes ou de acordo com posturas interiores ou mentais que foram formadas em mim. Então, a atitude vem antes do ato. A atitude está já dentro de mim. Eu já tenho uma determinada, um determinado condicionamento mental para agir dessa forma. Então, todas as vezes que eu sou estimulado em determinadas áreas da minha vida, geralmente a minha reação vai ser de acordo com aquela atitude que já está programada na minha mente, ok? Se a atitude ela é anterior ao ato, ao comportamento, e o hábito, se a atitude é uma postura mental que vem antes da ação, o hábito é um condicionamento psíquico, mental e somático, que determinará, em muitos casos, o nosso comportamento futuro. Hábito é aquela palavra que designa comportamento. Quando você vai repetindo demais um determinado tipo de comportamento, você se habitua, se torna habitual você fazer aquilo. Mas o hábito, ele pressupõe
um certo condicionamento anterior. Você fica condicionado a fazer aquilo, tá certo? Então, se a atitude ela é anterior à ação, o hábito ele já é posterior à ação. Eu nunca bebi café na minha vida, então eu começo a beber café na minha vida, eu começo a beber e vou me habituando, vou me habituando. Daqui a pouco beber café se transforma em um hábito, tá certo? Então, a atitude, ela é pré-ação. O hábito, ele é pós-ação. O hábito, ele é pós-ação. Então, a atitude determina o ato. O ato determina o hábito. Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. O nosso texto bíblico, baseado no qual nós estamos transmitindo esse estudo, que tem como tema desprogramar atitudes erradas, porque nós foram construídas muitas atitudes erradas em nossas vidas. Então, o texto básico que nós vamos nos basear está em João 8. Eu vou falar daqui a pouco os versículos, mas só para a gente ir trabalhando mais, aprofundando mais, dizer que esses hábitos, eles vão sendo formados desde a nossa infância, ou esse hábito, não, essas atitudes. Ou vamos dizer que a atitude é uma postura mental. A própria palavra atitude vem do italiano postura, né? Se postar, se colocar. Então, a atitude é uma postura interior. E é baseado nessa postura mental que nós temos, nessa postura psíquica que nós temos, é que os atos vão sendo cometidos. Então, não se preocupe ainda que está um pouco complicado, atitude, hábito, porque essas coisas vão se esclarecendo aí no decorrer do estudo, tá bom? Por hora, isso aqui é só uma introdução, uma definição, e a gente vai para João, capítulo 8, versos 30 a 32. Ok? Então, vamos lá ler a palavra no Evangelho de João, no capítulo 8, 30 a 32, e diz assim, olha, a palavra diz assim, vamos lá. Ditas estas coisas, isto é, Jesus tendo falado essas coisas, problema. Ditas estas coisas, aconteceu algum problema aqui no meu ok, vamos continuar. Aqui no notebook aqui hoje, tá, mas Deus seja louvado. Vamos lá. Ditas estas coisas, né, Jesus, muitos creram nele. Ele estava falando com judeus e muitos judeus creram nele. E ele disse, no versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se vocês permanecerem na minha palavra,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, pulando lá para o versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o texto que nós estamos utilizando para fazer, para basear aqui, é o texto básico do nosso estudo nesta manhã, ok? Bem, então eu queria ter um feedback, porque o meu notebook aqui deu um probleminha. Eu queria saber aqui se a minha voz está sendo clara, está dando para ouvir direitinho, e se a imagem também está boa. Então, por favor, quem está acompanhando aí, Evander, Dileuza, Dévalos, Damares, poderiam dar um retorno aí para mim, por favor, como que está saindo a minha voz. E a imagem também, porque aqui no notebook eu não estou vendo. Ok, então o texto de João 8, 30 a 32, os judeus creram nele, ele vira para os judeus e diz: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E mais embaixo ele fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é o contexto? Jesus está falando de quê? É libertação de demônio, é libertação de doença, é o quê? Ele está falando, na verdade, é libertação do pecado. Se o Filho do Homem vos libertar do pecado, verdadeiramente sereis livres. Então, se permanecerdes em minhas palavras, mais sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, aí vem uma pergunta. Nós estamos falando de atitudes erradas. Nós estamos chamando aqui de atitudes aquele posicionamento mental, psíquico, que nos leva a ter um comportamento. Tá? Então, quando, a primeira pergunta que a gente precisa pensar aqui: quando, como e por que as atitudes são formadas em nós? Quando, como e por que as atitudes são formadas em nós. Então, a gente vai começar aqui a trabalhar a questão eu vou citar aqui um ditado muito conhecido, até falo muito lá na igreja desse ditado, em inglês, que ele diz: plante uma ideia e colherás uma ação. Plante uma ação e colherás um hábito. Plante um hábito e colherás um caráter. Plante um caráter e colherás um destino. É um ditado em inglês, que essa formação da personalidade humana, do caráter humano, de atitudes, de atos, de ações que se transformam em hábitos, tudo é um processo. Tudo vai sendo um processo. Mas quando é que as atitudes surgem dentro de nós? Então vamos deixar claro que aqui atitude, eu estou chamando de atitude aqui, aquele posicionamento mental, ou aquele condicionamento mental que nós temos. Nós agimos de acordo com a nossa mente. Então, enquanto a ação está do lado de fora, é um comportamento, a atitude é um posicionamento interior que está antes da ação.
Geralmente as ações, elas são feitas de acordo com as nossas atitudes, com a nossa programação mental. Vejamos então o que que forma essas atitudes em nós, quando que elas são formadas e por que elas são formadas. Então, as atitudes, elas são formadas no decorrer da vida, mas especialmente na primeira fase da vida, até os 15 anos, as nossas atitudes que vão determinar toda a nossa existência são formadas. Porque elas são formadas a partir de quê? Então, nós temos pelo menos 4 causas que contribuem para a formação de atitudes ou de condicionamento mental. Primeira causa, genética. Você pode notar que há muitos traços na nossa personalidade que são traços do nosso pai. Parece que está repetindo, né? São traços da nossa mãe, o jeito de falar, o jeito de reagir, o jeito de tossir, o jeito de ver a vida, a própria estrutura mental de enxergar a vida, a existência. Tem muita coisa em nós que é transmissão genética. Outro fator que pode contribuir para a formação de atitudes é o nosso temperamento. Então, geralmente os temperamentos introvertidos, eles são mais, as pessoas são mais prudentes, elas são mais parcimoniosas, isto é, elas seguram mais a questão da vida financeira, dinheiro, elas são mais neuróticas, isto é, se preocupam com mais facilidade, desculpe, elas se preocupam com mais facilidade, elas têm mais tendências a determinadas preocupações com a vida, preocupação com o futuro, né? Geralmente quem tem temperamentos mais extrovertidos, eles não são muito ligados nessa questão de futuro, que tem que guardar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, essas preocupações não. Então, os introvertidos, eles são mais prudentes, mas eles têm essa questão dessas neuroses, né, com respeito a futuro, sobrevivência, eles são mais rigorosos com respeito à moral deles, a cuidar do tipo, são mais rigorosos consigo mesmos. Então, a questão do temperamento também contribui para a questão das atitudes mentais que nós temos dentro de nós. O fator conjuntural, a conjuntura pela qual essas pessoas passaram durante a vida delas, também contribuem para a formação mental ou de atitudes, né, que vão gerar a ação, o comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que a família passou muita dificuldade financeira e que ela teve assim, dificuldades até para comer, roupa, sapato furado, que não tinha dinheiro mesmo, era uma situação difícil. Geralmente, essas pessoas vão introjetando essas informações, elas vão se protegendo nesse decorrer da vida, dessa luta que passaram, e nesse tipo de proteção elas vão criando um padrão mental, que é um padrão de parcimônia, de economia, de não jogar comida fora, de guardar dinheiro. Por quê? Porque passaram, é uma forma de se proteger. É um padrão mental, que eu estou chamando de atitude aqui, que elas criaram no decorrer dessa conjuntura. Pode ser que futuramente até fiquem bem de vida e tal, mas sempre vão ter essa atitude de não desperdiçar, de guardar, de ser prudente, porque não sabe o dia de amanhã, exatamente porque passaram por isso.
Geralmente, uma geração que esteve envolvida em guerra, por exemplo, que perderam tudo, geralmente são pessoas que desenvolveram essa atitude de prudência, de guardar, de não desperdiçar. Agora, todo mundo que passou por esse tipo de problema na vida vai ter essa atitude? Não. Nós conhecemos famílias que passaram por dificuldades e algumas pessoas criaram esse tipo de padrão mental de se proteger, de guardar, né? E outras da mesma família não criaram, né? Então, nós não podemos dizer que é só o fator conjuntura que vai gerar atitudes dentro de nós. Tem o fator genético. Se for uma pessoa, por exemplo, introvertida, que passou por uma conjuntura de luta econômica, de quase fome, provavelmente essa pessoa vai desenvolver a atitude de guardar, de prudência, com respeito aos gastos, para que não aconteça novamente o que aconteceu com ela. Ok? Outro fator que pode gerar atitudes ou padrão mental dentro de nós é o fator cópia, que eu chamo de cópia ou discipulado. Isto é, são conjunturas que eu entro num determinado momento da vida e eu vou lidando com aquela conjuntura, eu gosto dela e eu me especializo nela. Vou dar um exemplo claro aqui. Um jogador de futebol, um atleta. É bem possível que o atleta ele tire as informações do campo dos esportes e traga para a existência. Então, por exemplo, um atleta que ele é treinado em determinada filosofia de ganhar. O técnico tenta introjetar aquela filosofia que o esporte é para ganhar, não pode perder, não pode perder. Provavelmente, né, algumas pessoas podem introjetar isso para a vida. Então elas não podem perder na vida. A vida delas se torna um esporte. É como um esporte. E elas vivem para ganhar. E quando elas perdem, elas ficam destruídas, iradas, elas ficam... elas não se convencem porque introjetaram um padrão mental que veio do esporte. Então, estou dando um exemplo aqui do esporte. Poderia dar exemplo de várias outras áreas aí que nós copiamos uma determinada filosofia que nos é passada para um determinado aspecto da nossa existência e aquilo acaba que se torna uma... A gente passa para a vida toda da gente, aquela determinada filosofia. Ok, então as atitudes elas são formadas no decorrer do tempo, né? São vários fatores que contribuem para que o padrão mental, né, vá sendo construído. E aí a gente falou de fatores genéticos que podem contribuir, aí a gente falou de temperamento, a gente falou de fator de conjunturas, a pessoa passa por determinados momentos na vida, ela pode introjetar alguns valores devido àquelas conjunturas, e também falando do fator cópia, quando nós copiamos alguém, ou copiamos alguém no sentido positivo, ou no sentido negativo, e aí a gente então... nesse processo de copiar, podemos copiar para o bem ou para o mal, a gente cria um padrão mental para o mal. Querem ver uma coisa? Pessoas que foram criadas por pais muito violentos, pais que, por exemplo, mataram e que não aceitavam desaforo nenhum, geralmente essas crianças poderão desenvolver dentro delas esse padrão mental, essa atitude. Eu estou chamando de atitude padrão mental, tá certo?
e essas pessoas carregam isso para o resto da vida, elas não aceitam desaforo, elas brigam, elas ameaçam, porque aqui vem o fator cópia, de copiar, de ser discipulada por uma determinada pessoa, uma determinada conjuntura. Eu dei o exemplo do jogo, né? Eu dei o exemplo aqui de um pai bravo, ou de um pai que mente demais, que dá calote em todo mundo, e a gente vai introjeta de forma consciente ou inconsciente essas informações e elas passam a fazer parte do nosso padrão mental, tanto para o lado bom como para o lado mal. Vamos ver vários exemplos aqui, vários exemplos. Vou dar aqui vários exemplos de atitudes erradas que que foram formadas dentro de nós, quer conscientemente, quer inconscientemente, propositalmente ou não, tá certo? Vamos ver algumas. Atitude de autopiedade. Tem muita gente que desenvolveu essa atitude. Ele já tem na mente deles essa atitude de autopiedade. O que é isso? São pessoas que esperam, sempre estão esperando que as outras pessoas tenham dó delas por causa de algum trauma ou algum problema pelo qual ou pelos quais ela passou. Uma doença, um luto, ou um emprego que perdeu, ou uma infância muito sofrida, ou passou por uma guerra, ou teve uma doença muito grave, e gerou dentro dessa pessoa aquela atitude ou aquele padrão mental de esperar que a vida tenha piedade, que as pessoas tenham misericórdia, que as pessoas olhem para ela e digam: coitada, coitada daquela pessoa, ela passou por tudo aquilo, né? Não pode cobrar dela, não pode agir com ela como se age com as outras pessoas, coitada. Então ela está sempre à espera de ouvir alguém dizendo coitado. O que é isso? Isso é uma atitude. É uma atitude, é uma postura mental que essa pessoa tem e que ela está sempre esperando que alguém vai dizer coitado e vai passar a mão, vai lamber. É uma atitude. É uma atitude certa? Errada. Eu estou falando de atitudes erradas. A atitude do reconhecimento. Pessoas que querem sempre ser reconhecidas pelo que fizeram para as outras. É uma atitude errada também. Elas lutaram durante a vida, deram a vida pelos filhos, deram a vida pelo trabalho, deram a vida pelo projeto, fizeram, trabalharam até a tarde da noite, até de madrugada, viajaram, né, se entregaram de corpo e alma, e ninguém reconhece. Mas em todo o tempo há aquela postura de que alguém chegue e bata no ombro: puxa vida, se não fosse você, né, o que seria desse projeto, dessa família? Você fez isso por mim e tal. O problema não é que as pessoas venham agradecer o que nós fizemos por elas, não é isso. Não, o problema é a pessoa estar sempre esperando o reconhecimento. E quando não há reconhecimento, ela começa a xingar, ela começa a chorar, ela começa a se queixar. É uma mãe, né? Ah, mas ninguém reconhece o que eu fiz. É um pai. Ah, mas eu fiz isso tudo, você não reconhece. É um filho mais velho. Ah, eu carreguei essa família nas costas, né? Então, é uma atitude errada. É uma atitude errada. Então, eu falei aqui da primeira atitude, né, da autopiedade. A autopiedade, a necessidade de que as pessoas tenham... A pessoa, ela mesma tem dó dela, né? Mas ela tem a necessidade que todo mundo tenha piedade.
Então, para começar, eu não preciso que ninguém tenha piedade nesse sentido aí de estar sempre voltado para mim. Coitado, passou por aquilo, coitada, coitado, parece que é preciso ouvir essa palavra coitado, né? Coitadinha dela, coitadinho dele. Eu não preciso disso. Você não precisa. Sabe por quê? Porque Deus já teve misericórdia de nós. E toda a misericórdia do mundo. Eu não preciso ser uma pessoa que tem essa necessidade dos outros terem piedade de mim, não. Deus teve já. Ele teve tanta piedade de mim que ele enviou o filho dele para morrer em meu lugar. Ele teve tanta misericórdia de mim, né, que ele me salvou naquela cruz. Então, a outra aqui que eu falei, né, o autorreconhecimento, né, a pessoa tem necessidade de que as pessoas, de auto aqui é no sentido dele mesmo, né, se reconhecer e ser reconhecido pelos outros, né, pelo que eu fiz, eu me desdobrei então aquela necessidade de todo mundo bater no ombro, parabéns, nó, você foi o tal. Eu não preciso de ser reconhecido por ninguém. Ninguém. Eu não preciso de ser reconhecido por ninguém. Porque Deus já me conheceu e me amou. Deus já te conheceu e te amou. Isso basta. Meu nome pode ficar no anonimato pro resto da vida. O que eu quero é ser conhecido por Ele e conhecer a Ele. E isso já aconteceu, né? Na minha vida e na sua vida. Então, essa é outra atitude que precisa ser desprogramada. Senão eu vou ficar pro resto da vida com raiva das pessoas, porque elas não me reconhecem, elas não me dão valor, não deram valor a mim pelo que eu fiz desde o início. E a gente sabe que Deus, na verdade, me deu tanto valor que morreu por mim. Na cruz do Calvário, Deus morreu por mim. Ok? Uma outra atitude errada que a gente precisa reprogramar é a questão da vitória. Eu falei um pouquinho sobre isso. Pessoas que fazem da vida um jogo, elas não podem perder em nada. Elas não podem saber menos do que ninguém, elas não podem depender de ninguém, elas não podem perder, porque ficam agressivas. Mas o que foi isso? Eu já falei um pouquinho lá, né? Pode ser gente que esteve envolvido que introjetou muito aquela questão do técnico, né? Tem que ganhar, nosso time não perde, nosso time não perde. E quando perde, leva um pito. Então, essas pessoas criaram a atitude de sempre ter vitória em tudo. Agora, essa é uma atitude que pode deixar a pessoa assim, agressiva quando perdem alguma coisa, quando percebe que outra pessoa sabe mais do que ela, de que outra pessoa tem mais capacidade do que ela, ok? Então, elas podem se tornar profundamente agressivas. Agora, a vida não é uma questão. Essa é uma atitude errada que foi formatada dentro de nós, ela foi desenvolvida, e eu dei alguns exemplos do que pode contribuir para isso ser desenvolvido. A verdade é que a vida não é uma questão de vitória ou perda. A gente não pode resumir a vida a vitória e perda, não. Nós não somos chamados para ganhar em tudo. Não. Nós somos chamados para ajudar e não para ganhar. Ajudar. A atitude correta aqui é ajudar e não ganhar. Então, essa é outra atitude que nós precisamos reprogramar, tirar, desconstruir, desfazer e construir a atitude da ajuda. Então, a vida não pode ser uma competição para ganhar todas, mas a vida precisa ser um contexto de ajuda, de talvez eu vou até perder, mas eu vou levantar alguém que está do meu lado.
eu vou ajudar alguém que está do meu lado. Essa é a atitude correta. Essa é a atitude segundo o coração de Deus. Não é o que a palavra diz, amar o próximo como a ti mesmo? Não é isso? E a nossa vitória na vida vai consistir não em ganhar em tudo, saber mais do que todo mundo, ganhar de todo mundo. Não. A nossa vitória muitas vezes vai ser perder, mas para ajudar. Perder a posição para ajudar alguém que está lá atrás, né? Então essa atitude, esse padrão mental de que a vida é um jogo, a vida não é um jogo, para começar, ok? Outra atitude eu chamo de centro do mundo. São pessoas que desenvolveram essa visão da vida de que elas são muito importantes e, portanto, precisam ser o centro das atenções. Ué, mas por que nós precisamos ser o centro das atenções? Quem tem que ser o centro da atenção aqui é Jesus. Ele precisa receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a atenção. Então, a gente é muito comum pessoas que elas têm uma opinião sobre elas muito mais infinitamente maior do que o de fato elas são. E é por isso que Paulo fala, né, lá nas suas cartas, cada um, né, tem uma opinião moderada sobre si mesmos, porque é possível desenvolver uma opinião exagerada e que a pessoa não é aquilo. Jesus também falou sobre isso. Quando alguém te convidar para ir para uma festa, não vai assentando lá no primeiro lugar, não. Assenta lá no último. Sabe quem é que vai e assenta no primeiro lugar? É alguém que criou essa atitude mental, de que ele é muito importante, ele é o centro das atenções, ela é o centro do universo, do mundo, então ela vai já ocupar o lugar mais importante. Jesus fala, olha, não vai não, sabe por quê? Porque o dono da casa, na frente de todo mundo, pode falar, oh, por favor, dá o lugar para esse aqui, assenta lá atrás. Aí a pessoa descobre que ela não é tão importante. Mas se ela tem essa atitude de ser o centro do mundo, ela vai ficar brigando, né? Mas porque eu é que tinha que estar lá, eu é que tinha que estar naquele cargo, eu é que tinha que estar no time lá, jogando no time, não na reserva, eu é que deveria estar ocupando aquela posição, né? Por quê? Porque elas são as pessoas mais importantes do mundo. E isso é um problema sério, porque no casamento é um problema sério, quer ter toda a atenção, é o filho que quer ter toda a atenção, é o marido que quer ter toda a atenção, porque se julga muito, muito, muito importante. É uma atitude errada. O mundo não gira em redor de nós, né? E qual é a atitude correta? Jesus é o centro das atenções. Meu nome pode ficar o seu no anonimato, não precisa aparecer, não. Ninguém precisa nem mencionar nosso nome. Mas Jesus é o centro das atenções. Uma outra atitude errada, querem ver? Que muitos de nós desenvolvem intencionalmente ou não, na maioria das vezes desenvolvemos essas coisas em nós, padrão mental, inconscientemente. É a atitude do fracasso. Tem pessoas que desenvolveram essa atitude de que elas são fracassadas. Elas têm uma péssima opinião sobre a sua capacidade e elas desistem facilmente das coisas, dos projetos, elas desistem das empreitas, né? Nós poderíamos dizer, é um trabalho, é um concurso, é uma prova, é um ano que elas estão fazendo, enfim, elas não têm perseverança em continuar, porque há um padrão mental de que elas não conseguem, elas são fracassadas. Agora vai saber quando e por que essas pessoas desenvolveram esses pensamentos, essas ideias a respeito delas mesmas, né?
Outra atitude errada, bom, com respeito a essa aqui de serem rejeitadas, fracassadas, né, fracassadas, realmente todos nós somos fracassados, mas Deus nos aceitou. E a palavra dele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu realmente sou um fracassado, mas em Jesus eu posso todas as coisas. E o salmista lá diz que ele nos adestra a mão para lutar e guerrear. Nele nós saltamos muralhas e vencemos o inimigo. Então, são atitudes que a gente precisa desprogramar e programar novas atitudes no lugar dessa, novo padrão mental no lugar dessas aí. Outra atitude é a atitude da rejeição. Pessoas que no decorrer da vida introjetaram pensamentos, né, que se transformaram em atitudes, e que elas aprenderam a dar algo em troca para serem aceitas, porque se sentem profundamente rejeitadas. Então, elas criaram um mecanismo mental de dar algo em troca para serem aceitas pelos outros. Então, geralmente, pessoas que ficam dando muito presente, pode ser que tenham um coração muito generoso, tenham visto isso, copiado de alguém, ou pode ser uma maneira de serem aceitas. Pessoas que se esforçam muito, né, para agradar a outras pessoas, pode ser que elas tenham uma atitude realmente de rejeição e que elas precisam ser aceitas. Lembrar que em Cristo Deus já nos aceitou para sempre. Deus não nos rejeitou. Primeiro nós temos que, então, para desfazer atitudes erradas e refazer atitudes certas, ter o nosso relacionamento com Deus corrigido. Então, eu sou rejeitado, mas Deus me aceitou em Cristo Jesus. Eu não sou rejeitado por Deus. Isso é suficiente para acabar com essa atitude. Pode o mundo inteiro me rejeitar, mas aquele que é o mais importante, ele não me rejeitou. Ele não me rejeita, não te rejeita. Atitude que está por detrás de pessoas folgadas. Sabe aquele tipo de pessoa, geralmente chama de colarinho de palhaço? Você dá a mão, ele quer o braço. Você dá o braço, ele quer o ombro. Isso é uma atitude mental errada. E essas pessoas, elas aprenderam num processo aí, cada um tem seu processo de construção dessas atitudes, relacionado com várias causas, conjunturas, fatores. Né? O objetivo aqui nem seria a gente entender quais são as causas, não interessa isso, mas essas pessoas, elas aprenderam que tudo que recebem não passa de obrigação das outras. E elas têm a mente assim. Elas acham isso. Tudo que elas ganham, que recebem, é só obrigação das outras pessoas. Por isso, elas sempre se recebem uma coisa, elas não percebem que é alguém generoso que faz, elas não veem aquilo como generosidade, como presente, elas simplesmente, essa é obrigação, não passa da obrigação. E a vida toda vai assim. E essa é uma atitude terrível. Esse é um padrão mental terrível. Porque o marido faz isso com a esposa faz isso com o marido, o filho faz com o pai, né? Os pais, os amigos fazem com os amigos. Por quê? Porque foram aprendendo que é só obrigação. Então, elas podem simplesmente receber isso aqui hoje, amanhã elas querem mais, porque inclusive acham que isso aqui é pouco,
e vai tomando a mão, o braço, o ombro, como se fosse simplesmente normal e não tem problema, né? É uma atitude errada e ela precisa ser trabalhada. Deus precisa trabalhar conosco para vencermos essa atitude. O princípio bíblico é ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Não é eu ficar recebendo, mas eu dar. Outra atitude que está relacionada com aquela anterior é a atitude da ingratidão. Ingratidão é uma atitude, é um padrão mental. A pessoa ingrata é uma mente padronizada para a ingratidão. Também tem um processo que gerou esse tipo de mentalidade na pessoa e ela não agradece por nada. Nada, nada, nada. Porque ela aqui se parece muito com a folgada. Ela acha que é simplesmente fulano fez isso porque é obrigação, não fez mais do que a sua obrigação, né? E a gente precisa, a Bíblia nos ensina que nós somos chamados para em tudo dar graças. A atitude de em tudo dar graças não é só dar graças a Deus, é uma atitude para com a vida, de agradecer em tudo, agradecer a Deus, agradecer ao pai, agradecer ao filho, agradecer à esposa pelo almoço que ela fez, agradecer ao filho pelo carinho que ele fez, ao pai por tudo que ele fez por nós, agradecer ao pastor, ao presbítero, ao diácono, à igreja, agradecer ao prefeito. Essa atitude de gratidão para com a vida, ela muda completamente os nossos relacionamentos e a nossa mente e a nossa vida completamente. Então, essa atitude errada da ingratidão, ela precisa ser tirada de nós. Nossa mente precisa ser reprogramada para começar a olhar para a vida com gratidão. Você tem também a atitude do oportunismo. Isso é uma atitude. O que é oportunismo? É alguém que quer viver nas oportunidades. Para essa pessoa, aí já vai entrar no campo do caráter também, porque a atitude está relacionada com o caráter. O caráter é o que a atitude foi anteriormente. Então, uma pessoa oportunista é aquela que não tem verdade, não tem justiça, não tem verdade e justiça na vida dela. Na verdade, ela tem na vida dela oportunidade. Então, hoje ela está do lado do amigo, amanhã ela está do lado do inimigo, se for ganhar alguma coisa. O oportuno é aquele que quer ganhar alguma coisa. A verdade dele é ganhar alguma coisa. A justiça dele é ganhar alguma coisa. E tem muita gente que desenvolveu essa péssima atitude em suas vidas. Elas são oportunistas. Estão de um lado num dia, do outro dia está do outro lado. No outro dia está do outro lado. Por quê? O que importa é se vão ganhar. Não é verdade e nem mentira. Gente, nós estamos atravessando uma fase no Brasil, você vê quantos jornalistas oportunistas, né? Gente que ontem falou uma coisa, mas hoje falam outra completamente. Por quê? Por causa do salário. Porque vão ganhar alguma coisa. Elas não têm moral, elas não têm justiça, elas não têm verdade. A verdade delas é aquilo que eu vou ganhar. A justiça delas é aquilo que eu vou ganhar. Ou vou perder. Então, esse é um padrão mental chamado oportunista que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos estar alinhavados com o caráter de Deus. A justiça de Deus é absoluta. A verdade de Deus é absoluta. Perdendo ou ganhando, eu preciso estar alinhavado com a justiça ou a verdade de Deus. Nós temos também aquela atitude que nós chamamos de utilitarista, que é aquela pessoa que
no decorrer da sua vida, aprendeu que precisa, ela vem tratar as outras pessoas como um objeto que pode ser utilizado. No dia que ela não precisa mais utilizar, ela descarta. Isso é um padrão mental, isso é uma atitude errada. Então, ela muitas vezes faz amizade com outra pessoa porque vê uma possibilidade de ganhar algo. Ou a esposa, ele casa e tal, enquanto é útil, serve para ele. Quando não for mais útil, procura outra. E a vida vai sempre sendo assim. E por último, nós temos a atitude chamada pragmatista. São pessoas que acreditam que os fins justificam o meio. Isso é uma atitude errada. Então, se a pessoa quer alcançar algum objetivo, e para isso tem que mentir, tem que furtar, tem que trair, tem que perder a sua dignidade, mas vai atingir a finalidade? Vai. Então que se perca tudo, jogue tudo para o inferno, jogue tudo para cima. Essa é uma atitude ou um padrão mental terrível. E olha, gente, dentro das igrejas tá cheio de gente assim, mas cheio, tá cheio. Nas nossas próprias vidas tá assim. Agora a pergunta é possível desfazer uma atitude errada e também um hábito e substituí-los por uma boa atitude? Para então termos um bom hábito? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. É possível sim reverter um processo, uma atitude já cristalizada, né, que já se tornou padrão mental. A pessoa está com 60 anos, ela passou a vida dela toda agindo de conformidade com esse padrão mental, com essa atitude. Pode ser mudado? É mais difícil. É extremamente difícil. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais difícil, porque vai sedimentando, vai enraizando na personalidade, vai aprofundando, mas não é impossível. Não haverá impossíveis para Deus. Por isso que o processo de educação do ser humano é na infância. O principal processo de educação do ser humano é na infância. É na infância que a gente precisa perceber se os nossos filhos estão desenvolvendo algum tipo de padrão mental desses que eu coloquei aqui, ou outros que existem, não falei de todos. É na infância que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos para que os verdadeiros padrões mentais alinhavados com o padrão mental de Deus venham ser implantados. Mas, infelizmente, nós não somos a única fonte de informação que o nosso filho tem. O cérebro dele é como um gravador, uma filmadora, e ele vai gravando tudo na vida. E vai introjetando informações da escola, informações da rua, informações da igreja, informações do lar. Por isso é que é um processo que nós chamamos de educação. Mas é possível reverter? Ora, haverá impossíveis para Deus? Até a morte, Deus deu um jeito, Deus resolveu. Até a morte foi vencida, quanto mais um padrão mental. Então, como se faz isso? Como fazer para reverter uma atitude errada? Primeiro, iniciando um relacionamento. Vejam bem, agora nós estamos aqui na última parte. Como, né, que se faz para reprogramar a mente? Reprogramar o nosso psiquismo, retirar desfazer, desconstruir, demolir uma atitude errada e construir a atitude certa. Então, primeiro ponto, é iniciando um relacionamento correto com o Senhor Jesus. Sem isso,
nós não vamos conseguir. A educação, ela pode até sim, que o lar dá, não a educação da escola, a escola não educa ninguém, a escola não educa ninguém. A escola, ela ensina as ciências, mas a educação vem da casa. A igreja educa também. A igreja educa. Mas a principal educação é dentro de casa. Então, iniciando um relacionamento correto com o Senhor Jesus. Sem esse relacionamento, será muito difícil uma pessoa desenvolver em sua vida os padrões de Deus, os padrões mentais. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo, falando para a gente já, muitos aqui já maduros, convertidos aí, já na maturidade, né? Ele fala assim, olha, e não vos conformeis com este século. Olha lá. Ele está falando aqui de conformação mental. Ele está falando aqui de condicionamento mental. Não condicione a sua mente aos valores e princípios deste mundo. É o que ele está falando. Mas ele continua, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí, desfaça atitudes, desfaça padrões mentais que você construiu no decorrer da sua vida e coloque aí dentro padrões mentais, atitudes de Deus, conforme os valores e princípios de Deus. Então é difícil desfazer essas atitudes que nós construímos aí no decorrer da vida, é difícil. Mas Paulo está falando aqui para que nós não nos conformemos com elas. Ah, pau que nasce torto, morre torto. Não. Pau que nasce torto pode ser corrigido, Deus pode corrigir este pau que nasce torto. Né? Eu nasci, tem gente que tem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, mas agora eu vou ser transformado. Agora eu vou ser transformado. Essas atitudes serão desconstruídas. Elas serão substituídas por atitudes positivas. Atitudes positivas vão construir o meu padrão mental. E diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha que maravilha! Transformar. Até os 90, 100 anos eu posso ser transformado. E ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu vou experimentar o que Deus quer quando o meu padrão mental vai sendo reconstruído de conformidade com a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para a reconstrução dos padrões mentais que nós construímos no decorrer da nossa vida é um relacionamento correto com o Senhor Jesus. E Deus disse, Jesus mesmo disse lá em João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os judeus e os judeus não o receberam. Mas então João 1,12 diz assim, olha, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador e ter um relacionamento de discipulado com Ele, se nós quisermos que as nossas atitudes negativas sejam
desconstruídas em nossa mente. Eu disse que a igreja do Brasil inteiro, ela está abarrotada de gente com a mente, sem mente transformada. Sem mente transformada. Com a mente que trouxeram lá do mundo, lá da vida pregressa. E às vezes atravessa a vida inteira dentro da igreja e não muda aquelas atitudes. Não muda as atitudes. Por quê? Porque não estão se deixando transformar pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Um segundo ponto para desfazer essas atitudes e fazer atitudes positivas é o conhecimento da palavra. Agora a gente vai voltar aqui ao texto básico. Jesus, ele está pregando para os judeus creram nele, ele falou: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá no versículo 30, né? Lá no versículo 30, ele disse, no 36, né? Porque aqui eu falei João 8, 30, 32, e no 36, ele termina o 32 dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que é que nos liberta e nos transforma? É a palavra. É a palavra. Jesus e o Espírito Santo agem juntos com a palavra. Se permanecerdes na minha palavra, olha lá, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, então a verdade e a palavra são o Filho do Homem. O Filho do Homem é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se permanecerdes nas minhas palavras, conhecereis a verdade, que é o Filho do Homem, e o Filho do Homem vos libertará. Olha o processo aí. Então eu preciso permanecer na palavra. E o que é permanecer na palavra? Permanecer na palavra é permitir que os princípios da palavra verdadeira e eterna de Deus, que é a essência do Logos de Deus, do Filho do Homem, é permitir que esses princípios, esses valores construam a minha nova mentalidade. Então, se num primeiro momento, para desconstruir essas atitudes erradas, negativas, prejudiciais, pecaminosas, se num primeiro momento eu preciso conhecer o Filho de Deus como meu Salvador, no segundo momento eu preciso conhecer a palavra. É por isso que a Bíblia precisa ser lida, comida, bebida, para que eu conheça os valores e princípios de Deus. Terceiro lugar, para desconstruir essas atitudes pecaminosas, eu preciso de identificá-las e ser humilde. Olha, gente, não é fácil mudar. E por nossa força nós não mudamos. Por nossa capacidade nós não mudamos. Mas podemos decidir mudar. Uma coisa é decidir mudar. A outra coisa é de onde virá o poder para que eu mude. Uma coisa é se arrepender, é identificar, é lamentar, é dizer ao Senhor: Senhor, trate comigo, porque eu tenho essa péssima atitude na minha vida.
e as minhas ações estão refletindo essa atitude dentro do meu casamento, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja. E eu preciso que isso saia da minha vida. Então, isso é humildade. Isso é humildade. O salmista, no Salmo 139, 24, Davi faz essa oração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós não conseguimos ver o nosso defeito. Ele tem a humildade de pressupor que ele tem defeitos. O Senhor conhece, Senhor, o meu coração. Vê se há algum caminho mau dentro de mim. A gente não enxerga os nossos defeitos, a gente não consegue ver o nosso padrão mental, mas é só quem convive com a gente é que vê. E se nós não tivermos a humildade de ouvir essas pessoas, a gente vai morrer com essas atitudes horrendas, pecaminosas, que fazem as pessoas sofrerem e, por conseguinte, nos fazem sofrer também. Então, o terceiro passo é a humildade para identificar. E a melhor pessoa para nos falar é a nossa família. É ouvir a nossa família. A melhor. Terceiro, o quarto ponto é tratar essas atitudes como pecados. Mentalidade pecaminosa. Se a gente não enxergar isso como pecado, nós não vamos nos desvencilhar delas. Elas são pecaminosas. Elas fazem mal para nós, elas fazem mal para as pessoas. Por isso nós precisamos confessar a Deus que elas são pecaminosas e clamar a Deus para que possamos permanecer na palavra, conhecer a palavra, para que nós tenhamos uma libertação delas. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então vamos lembrar? Como se desfazer delas? Primeiro, eu disse que é muito difícil. Você pega uma criança de 7 anos, é fácil. Você pega um indivíduo de 60 anos, que tem esse padrão mental a vida inteira, é difícil, é impossível, mas não para Deus. Não para Deus. Então, em primeiro lugar, quem ainda não tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, de salvação, precisa ter. Segundo lugar, continuar na palavra, porque é pela palavra que Ele nos liberta. Não adianta pôr a mão na cabeça para orar. Bom, pode até adiantar, mas é pela palavra, é continuar na palavra, permanecer na palavra, aprender a palavra, obedecer a palavra. É isso que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Terceiro, humildade, pedindo a Deus para mostrar, e Deus nos mostra através de quem? Da palavra e principalmente da família. Quarto, tratar isso como pecado. Isso é pecado. Essa atitude que eu tenho, ela é pecaminosa. Então eu preciso tratar como pecado. Em quinto lugar, aí eu vou lá em Efésios 4, 24, o apóstolo Paulo, ele diz: e vos revistais do novo homem. Se a gente pegar o versículo anterior, ele fala despir do velho homem. O que é despir do velho homem? Tirar essa roupa suja de nós, tirar essas atitudes pecaminosas do nosso psiquismo, da nossa mente. E ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. Então, em quinto lugar, cultivar novas atitudes. Como cultivar novas atitudes? Despindo das velhas
E você já tem consciência que você tem esse defeito? Essa atitude, né, defeituosa, pecaminosa? Então é despir dela e se vestir de novas. Aí eu vou voltar naquele ditado inglês. Atentem bem aí. Um ditado inglês antigo. Plante uma ideia, colherás uma ação. Plante uma ação e colherás um hábito. Plante um hábito, colherás um caráter. Plante um caráter, colherás um destino. Eu volto aqui. Tudo é questão de plantação. Eu tenho esse defeito, eu já me arrependi, essa atitude pecaminosa, então agora eu vou me vigiar. E todas as vezes que vier algum estímulo sobre mim, que faz levantar essa atitude em minha mente, a minha reação é negativa por causa dessa atitude negativa, agora eu vou vigiar mais e vou abrir mão para o Senhor. Porque para ser curado, eu tenho que ser transformado. E quem transforma é o Senhor, é Deus quem transforma. Eu estou encerrando a nossa escola dominical nessa manhã. Houve alguns problemas técnicos aqui com o meu celular. Eu acho que ele está pedindo para aposentar. E eu quero desejar a todos um feliz domingo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Vamos então desprogramar atitudes erradas e mudar os maus hábitos da nossa vida. Deus abençoe a todos.